Calcule o NOx dos carbonos da molécula abaixo. A primeira coisa que você precisa saber é que o NOx, o número de oxidação, nada mais é que a quantidade de elétrons que um elemento químico recebeu ou doou. Mas claro, existem as ligações iônicas e as ligações covalentes. Nas ligações iônicas, os elétrons realmente, um elemento químico doa e outro elemento químico recebe, tá? Como por exemplo NaCl. Na é um metal, Cl é um ametal. Ligação iônica é um metal com ametal. Isso aqui acontece, a doação e o recebimento de elétrons. Mas isso não é verdade nas ligações covalentes, que é entre um metal e também um ametal e também um ametal, como por exemplo, molécula da água. Os hidrogênios não são metais e também o oxigênio não é metal. Como vamos saber o cálculo do NOx dele? Através da eletronegatividade. O elemento químico que apresentar maior afinidade por elétrons irão puxar os elétrons mais para próximo dele. O oxigênio é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então, ele vai puxar um elétron do hidrogênio. O hidrogênio vai apenas fazer uma ligação, então ele está compartilhando apenas um elétron. Como o elétron é negativo, ele vai ficar com um elétron desse. Ele também vai puxar um elétron desse outro hidrogênio aqui do lado, ficando com a carga também menos um. Menos um mais menos um é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2, porque ele aproximou dele dois elétrons, e como o elétron é negativo, a carga é menos 2. Número de oxidação. Como cada hidrogênio perdeu, não é? Cada elétron, e como o elétron é negativo, ele fica mais um. Como sabemos quais os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Os mais usuais e os mais eletronegativos vão seguir essa ordem. Os elementos da direita para a esquerda. Esse aqui, o flúor, é o mais eletronegativo. Eletronegatividade. Então quer dizer que o hidrogênio é muito menos eletronegativo do que o flúor. Ele não é o menos eletronegativo da tabela periódica, o hidrogênio, porque apresenta outros elementos, mas esses daqui são os mais usuais e também os mais eletronegativos. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, por exemplo, e o segundo, o oxigênio. O quinto, o bromo, nessa ordem. Mas para aqui no hidrogênio porque são os que mais são utilizados, né? Como você pode decorar isso daqui? Você pode decorar uma frase, von Klebriskip, você pode decorar dessa maneira. Ou existe também uma frase que pode decorar para cada letra. Como por exemplo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Von Klebriskip. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Agora a gente pode responder essa questão aqui, que ele está perguntando justamente o número de oxidação de cada carbono. Detalhe: o NOx máximo e o mínimo do carbono, ele pode ser NOx mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, pode ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ele pode fazer apenas 4 ligações. Essas 4 ligações, ele pode perder os elétrons, ou seja, alguém mais eletronegativo puxar os elétrons dele. Ele pode
ser mais eletronegativo que alguns elementos químicos, então ele pode puxar os elétrons de outros, o NOx ele pode ser negativo, e ele também pode nem ganhar nem receber elétrons, pode ficar no empate. O NOx também pode ser zero. Carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio quase não tem diferença de eletronegatividade. Em moléculas que são hidrocarbonetos apolares, desconsiderando essa parte, desconsiderando toda essa parte. Se a molécula só tiver carbono e hidrogênio, ela vai ser apolar. Por quê? Porque quase não tem diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. Porém, existe uma pequena diferença. Existe uma pequena diferença. O carbono é ligeiramente mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então isso quer dizer, vou deixar ela aí. Isso quer dizer que ele ganha os elétrons do hidrogênio. Nessa ligação, ele ganha. Nessa ligação, também o carbono vai ganhar do hidrogênio. E também nessa ligação também vai ganhar. Entre carbonos, não se conta. A gente deixa. Ninguém ganha, ninguém perde. Tá? Porque a diferença de eletronegatividade entre compostos iguais é zero. Então ninguém ganha, ninguém perde. Então a gente desconsidera essa ligação. Então, NOx desse carbono vai ser menos 3 e de cada hidrogênio mais um. Esse carbono não considera ligação entre carbonos. Ele ganhou um, ganhou dois elétrons, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Não considera ligações entre carbonos e esse carbono está apenas ligado a um hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo do que hidrogênio, ele ganha um elétron. Hidrogênio, ele perde um elétron perto dele. Esse carbono, ele está fazendo duas ligações com oxigênio e uma outra com outro oxigênio. O oxigênio é bem mais eletronegativo do que o carbono. Tem uma grande distância, né? Então quer dizer que ele vai puxar os elétrons desse carbono, esse oxigênio ficando com menos 2, porque ele puxou dois elétrons do carbono, e esse outro oxigênio puxou apenas um elétron. Em relação a esse carbono, ele está menos 1. Menos 1, menos 2, o NOx desse carbono vai ser mais 3, porque ele perdeu 3 elétrons. Esse oxigênio também vai puxar os elétrons desse hidrogênio. Vai ser também mais menos 1. Esse hidrogênio aqui, olha só, ficando mais 1. Porque tem uma diferença grande de eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio. Ele vai perder o elétron dele, o hidrogênio, ficando com NOx, esse oxigênio, menos 1 mais menos 1, menos 2. Então, NOx desse oxigênio vai ser menos 2, porque ele puxou um elétron do carbono e outro elétron do hidrogênio. Então, esses são o NOx de cada carbono. A questão também pode perguntar o NOx médio da molécula dos carbonos. Como você faz para calcular? Você coloca o valor de cada carbono, a soma deles. Menos 3 mais menos 2 dá menos. Então só vou repetir o sinal. Menos 3, menos 2, menos 1, mais 3. Dividido pela quantidade de carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse é o NOx médio. Que a questão pode perguntar. Ela pode perguntar. Geralmente elas perguntam só a quantidade de NOx de cada carbono. Mas NOx médio, NOx de cada carbono dividido pela quantidade de carbonos. Menos 3 com mais 3 dá 0. Menos 2 com menos 1, NOx vai ser menos 3 dividido por 4. Quando vier um NOx em fração, você já sabe que se refere ao NOx médio, porque NOx não pode vir em fração, só NOx médio que pode vir em fração.